Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje a gente vai desmistificar a lei do salão parceiro. A ideia é pegar essa legislação que parece super complexa e transformar num guia prático, numa estratégia real para o sucesso do negócio. Vamos descobrir juntos como usar essa lei para construir um salão que seja não só forte e seguro, mas, o mais importante, muito lucrativo. E a gente já começa com essa pergunta que, olha, parece até um paradoxo, né? Como assim? A lei do salão parceiro nasceu para dar segurança jurídica, para proteger, mas, e esse é o grande mas, se ela for aplicada do jeito errado, ela vira uma armadilha, um risco jurídico gigantesco. É uma linha muito tênue e exatamente sobre como caminhar nela sem tropeçar que a gente vai conversar hoje. Para conseguir navegar nessa complexidade toda, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente entende a fundo o paradoxo dessa lei. Depois, vamos construir a solução em cima de 3 pilares essenciais: a blindagem jurídica, o controle da operação e, claro, a estratégia financeira. E no final, a gente amarra tudo num plano de ação bem prático. Então vamos lá. Primeira seção. O paradoxo da lei. A gente precisa entender a base da Lei 13.352 para sacar por que ela é, ao mesmo tempo, uma oportunidade incrível e um baita desafio. Olha, o objetivo dessa lei foi muito nobre, muito claro. Era formalizar um modelo de trabalho que, na prática, já era a realidade da maioria dos salões. A ideia era permitir que salões e profissionais atuassem como parceiros de negócio, de igual para igual, sem aquele vínculo de emprego da CLT. Em teoria, uma solução perfeita para o setor. Mas é aqui que mora o perigo. O próprio Supremo Tribunal Federal, o STF, quando validou a lei, deixou um aviso bem claro, um asterisco gigante. Ele disse o seguinte: o que importa não é o papel assinado ou o contrato bonitinho, o que importa é a realidade do dia a dia. Se na prática a relação tem cara de emprego, com subordinação e tudo mais, o contrato de parceria perde todo o valor. A prática sempre vai valer mais que a teoria. E isso nos leva direto para o nosso primeiro pilar, a blindagem jurídica. Pensa nisso como se fosse a fundação, o alicerce de uma casa. Se essa base não for sólida, não adianta nada ter as paredes mais bonitas, porque a estrutura toda pode desmoronar. Agora dá uma olhada nessa comparação que ela é muito reveladora. O modelo salão parceiro, de cara, elimina aqueles encargos trabalhistas pesadíssimos, como o FGTS, INSS patronal, o que financeiramente é uma vantagem enorme. Só que o risco jurídico muda completamente de lugar. Ele sai do não pagar os encargos e vai para um risco muito maior, o de ter a parceria inteira descaracterizada e invalidada se a autonomia do profissional não for real. E o que anula esse contrato na vida real são atitudes como essas aqui. Coisas como definir um horário fixo de entrada e saída, sabe? Ou proibir o profissional de atender em outro lugar. Aplicar advertência, suspensão, tudo isso grita relação de emprego e não parceria. São as famosas bandeiras vermelhas que a Justiça do Trabalho procura na hora de analisar um caso. Muito bem, pilar 2, o controle operacional. Se a blindagem jurídica é a fundação da casa, a operação são as paredes, a estrutura que faz o negócio funcionar direitinho, de forma segura e bem eficiente no dia a dia. Uma das maiores fontes de conflito e mal-entendido pode ser essa divisão de responsabilidades. Por isso, o contrato de parceria tem que ser claro como água. Este slide aqui mostra a divisão mais comum e mais saudável. O salão oferece a estrutura grande, pesada, e o profissional entra com suas ferramentas de trabalho e, claro, seu talento. Deixar isso tudo bem amarrado desde o comecinho evita uma dor de cabeça enorme lá na frente. E como é que um salão sabe o custo real de cada serviço que ele oferece? A resposta, gente, está no controle de estoque. E isso não é só para não deixar faltar shampoo, não. Rastrear o que é consumido em cada serviço, por cada profissional, isso dá dados valiosos para calcular a lucratividade de verdade. É um passo essencial para ter uma gestão financeira inteligente. E essa conversa sobre custo nos leva diretamente para o nosso terceiro pilar, a estratégia financeira. Com a base jurídica sólida e a estrutura operacional no lugar, é aqui que a gente transforma toda essa organização em lucro de verdade. Para conseguir colocar o preço certo nos serviços, primeiro é preciso entender para onde o dinheiro está indo. Esse gráfico é como se fosse um raio-x das finanças de um salão. É fundamental saber a diferença entre os custos fixos, aqueles que existem mesmo que não entre nenhum cliente, tipo aluguel, e os custos variáveis, que estão ligados diretamente a cada atendimento. Ter essa clareza é a base de qualquer decisão financeira que se tome. Então, como é que se define o preço de um serviço? Não pode ser no achismo ou só olhando o preço do concorrente da esquina. O jeito certo, o jeito profissional, é usar uma metodologia baseada em custos, que segue esses passos aqui.
Ela garante que cada serviço pague sua parte dos custos fixos, o material usado, a comissão do parceiro, os impostos e, ufa, finalmente, gere o lucro que foi planejado. E esse slide aqui ilustra de forma brilhante o poder desse cálculo. No exemplo que foi tirado do material original, o preço mínimo de um serviço de manicure, para pagar absolutamente tudo e ainda ter um lucro de 15%, seria de R$ 132. É um número que pode até assustar num primeiro momento, mas ele é baseado em dados, em matemática, não em suposição. Isso nos leva a uma pergunta que todo dono ou gestor de salão deveria se fazer. A precificação que é usada hoje, ela realmente cobre cada um desses custos e ainda gera o lucro esperado? Porque muitas vezes, um salão com agenda lotada pode estar, na verdade, trocando dinheiro ou até operando no vermelho sem nem perceber. E, finalmente, chegamos ao plano de ação. Porque, estratégia sem execução é só uma boa ideia no papel. Agora é hora de transformar todo esse conhecimento em resultados concretos, em ação. Esse aqui é o resumo prático de tudo que a gente conversou. Cada item dessa lista é um passo concreto na direção de um negócio mais seguro e muito mais lucrativo. Desde buscar a ajuda de quem entende do assunto até alinhar todo mundo da equipe, seguir esse checklist é construir ativamente a fundação sólida, as paredes firmes e o teto lucrativo do negócio. E para fechar, a gente volta para a nossa analogia da construção. A implementação correta da lei do salão parceiro, apoiada por um controle operacional afiado e uma estratégia financeira inteligente, essa é a diferença entre construir um negócio sobre a rocha da segurança e da lucratividade ou sobre a areia do risco e da incerteza. No final das contas, a escolha da fundação é que vai determinar por quanto tempo a estrutura vai ficar de pé.